Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim indicar o livro O Diário de Anne Frank. Bom, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse livro, mas ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial por uma menina que tinha 13 anos. A família dessa menina era uma família judaica e eles precisaram se esconder, na Segunda Guerra Mundial dos nazistas. Então esse livro se trata, na verdade, de um relato dela durante esse momento, de como foram os dias que ela precisou passar escondida. Assim como eu comentei, ela tinha 13 anos na época que ela começou a escrever, que foi quando ela ganhou esse caderno, esse diário, dos pais dela de aniversário. Ela ganhou e ela começou, inclusive, a escrever antes mesmo de ir para esse esconderijo que eles iam ficar. Ela contava um pouco sobre a rotina da escola, sobre os colegas, sobre as coisas que ela estava passando no momento, que são coisas muito da adolescência, assim mesmo, questões de se perguntar as coisas, de não entender as outras pessoas, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, coisas que acontecem mesmo na nossa vida normal, que a gente também entra nesse período, assim, que é um período muito complexo, em que os nossos hormônios estão à flor da pele, a gente está se descobrindo como pessoa, enquanto pessoa, e foi pelo momento pelo qual ela passou também, assim como todo mundo passa, Porém, ela não pôde vivenciar esse momento de uma forma natural, digamos assim, pois com 13 anos ela precisou se esconder junto com a família dela. Então, ela precisou ficar trancada num local, que era como se fosse um sótão, assim. Esse sótão, na realidade, era eles chamavam de anexo, que ficava um local escondido na empresa do pai dela, tá? Então, eles meio que organizaram ali, colocaram uma estante na frente da porta. Era um local bem pequeno, assim, Tinha até as divisões dos espaços, mas mesmo assim um local pequeno. E ela, além da família dela, também estava com uma outra família de colegas deles que também era judaica, que era um casal, mais um menino. A dela era o pai dela, a mãe dela, a irmã e ela que foram pra lá. Além deles, também, mais pra frente, assim, no decorrer do tempo que eles estavam lá, também acabou indo um dentista, que é conhecido da família, que também é judeu, e foi pra lá, pra se alojar lá. Então, assim, ela começa a escrever nesse diário, como eu falei, antes de ir pra esse esconderijo. E quando ela vai pra lá, ela conta, assim, que ela gostaria muito que fosse uma forma de desabafo mesmo, dela poder ter como se fosse uma amiga pra conversar sobre as coisas que estão acontecendo, até porque é muito difícil a gente pensar nesse ponto de vista, de estar se escondendo, estar trancada no local. Eu quis trazer esse livro, inclusive, agora no momento que a gente tá passando, que é um momento de pandemia, que é um momento muito complicado e que o mundo inteiro tá passando. No caso do nazismo foi na Europa, mas também teve uma proporção muito grande e, assim, a história da Anne é uma entre diversas outras histórias que também foram contadas, que também tem registros, sobre. E eu acho que o mais interessante de olhar, assim, na perspectiva dela, é porque é uma percepção de uma adolescente que, como eu falei antes, estava se descobrindo, estava entendendo o mundo, entendendo quem ela era, a sua personalidade, enfim. É um ser em transformação, Todos nós somos, mas assim, na adolescência é um ponto cordial, assim, na nossa vida. E imagina você tá indo pra um local pra ficar escondida e você não saber quando você vai sair de lá. Agora na pandemia também tá sendo muito complexo, principalmente aqui no Brasil, porque questões políticas e enfim, é muito complicado falar disso também, não quero entrar nesse mérito. Mas a gente tá tendo meio que esse olhar, assim, de, tipo, cara, você tá se escondendo, você tá, se trancando dentro de casa pra se esconder de um vírus. E no caso deles, se trancando pra se esconder de pessoas. Pessoas que têm noção do que estão fazendo, sabe? É óbvio que o momento da pandemia nem se compara ao nazismo, são coisas completamente diferentes e opostas, mas dá pra gente ter uma percepção disso também, que antes era muito vago, assim, tipo, imagina você ficar dentro de casa durante muito tempo. E imagina você ficar durante 2 anos no local fechado, inclusive tinha que estar, assim, com as janelas e portas fechadas o tempo
todo, as janelas inclusive eram tampadas para que as pessoas da rua não vissem, né, que eles estavam lá. Então, cara, é muito surreal você pensar nisso. E você ficar com várias pessoas, às vezes você nem tem muita proximidade fora da sua família, né? E ter que ficar obrigatoriamente com essas pessoas, compartilhando o mesmo espaço e não podendo sair, sabe? Tipo assim, não tinha como sair. Então é muito complexo, é muito difícil. E como eu falei, agora a gente tá tendo mais ou menos uma noção disso, mas a gente pode sair da nossa casa pra ir no mercado, né? Por questões de necessidade mesmo. E tem muita gente que acaba saindo pra trabalhar e tudo mais, mas eles não podiam, eles tinham que ficar lá. E pra eles se manterem, né, com mantimentos, essas coisas, eles precisavam de uma ajuda, obviamente. E eles tinham alguns colegas, alguns amigos que contribuíam com isso, então levavam mantimentos, alimentos, levavam livros, que é algo também bem interessante de se notar, assim, porque a família da Anne prezava muito por essa questão de estudos. Então, ela e a irmã dela continuaram estudando mesmo estando lá dentro, mesmo sem saber quando que eles iam sair de lá. É óbvio que fica aquele sentimento de esperança de que a qualquer momento eles vão conseguir sair, que isso tudo vai passar, mas é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né, gente? Porque é uma guerra, não é uma coisa supérflua, é algo extremamente grande e que a gente não tem noção da proporção, imagina eles, né? Então, assim, o único contato que eles tinham com o mundo exterior, digamos assim, era com essas pessoas, né, que levavam as coisas, e era coisa muito rápida para as outras pessoas não poderem perceber mesmo. Inclusive, a empresa do pai dela continuou funcionando durante um tempo, e os funcionários, a maioria não sabia que eles estavam escondidos, então os outros não podiam demonstrar isso, né? Enfim, porque as pessoas anunciavam, né? Na época, as pessoas anunciavam quem era judeu, quem era negro, quem tinha deficiência. Eu até fico perplexa quando começo a falar disso, quando começo a pensar sobre essa questão, porque é algo surreal. Tipo, como que outra pessoa consegue fazer isso com um ser humano, né? Enfim, então eles ficavam lá, escondidos, e esse era o único contato que eles tinham, além do rádio que eles tinham, mas eles não podiam usar sempre. Eles usavam num período específico, que eu não vou me recordar agora, mas eu acho que era num período, tipo, depois que todo mundo ia embora da empresa e tudo mais, que eles conseguiam, né, fazer esse momento, e acho que era uma vez por semana. Então eles não tinham muito contato com o mundo exterior, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mesmo as pessoas que não eram judeus, né, que não estavam nesse grupo que os nazistas capturavam, enfim, mesmo essas pessoas também não tinham noção do que estava acontecendo, do tamanho da grandiosidade disso tudo, né. Eles saíram de lá em agosto de 1944, um ano antes do fim da guerra. Eles foram capturados pelos nazistas, eles encontraram um esconderijo e levaram todas as pessoas que estavam lá para diferentes campos de concentração. A Annie, ela foi junto com a irmã dela para um, em específico, mas ambas acabaram morrendo por uma doença, que também era algo muito comum, né, nos campos de concentração terem muitas doenças, pela precariedade mesmo do sanitarismo, né, da saúde das pessoas. E elas acabaram falecendo lá, né? A Annie acabou falecendo em fevereiro de 1945, no ano do fim da guerra, né? Pra mim, assim, é muito complexo pensar nisso. Só um adendo, isso não é spoiler, porque tá na sinopse do livro. É um livro que faz a gente ter muita reflexão mesmo, sabe? Acredito muito, assim, particularmente falando, nessa questão do propósito, sabe? Eu acho que cada um tem um propósito na vida, e a Annie, em especial, teve esse propósito de passar isso pra frente, sabe? Com o diário dela, porque já é algo que alcançou o mundo inteiro. Inclusive, onde eles ficavam, o anexo, virou museu, né? O diário dela tá lá exposto, o original. Então, assim, virou uma história que abraçou muitas pessoas, sabe? E que realmente é um relato que mostra essa crueldade, esse lado surreal, mas também a visão dela, o quanto a gente precisa ter esperança das coisas. Enfim, é muito difícil falar sobre tudo isso mesmo, porque é muito complexo. E, pra vocês terem uma noção, a única pessoa que sobreviveu, né, das pessoas que estavam lá escondidas, foi o pai dela, né? Ele sobreviveu e ele depois teve contato com o diário, porque uma das pessoas que ajudavam eles
foi lá no anexo e conseguiu pegar esse diário. E aí ele teve contato um tempo depois. Demorou ainda alguns anos para ele publicar. Foi publicado pela primeira vez em 1947. Até porque, imagino quanto é impactante você ter contato com isso, com uma coisa tão pessoal, né, da sua própria filha, onde ela se expressava da forma mais pura possível. E, enfim, é muito triste, assim. E até as primeiras edições ele não falava, não publicou inteiro, assim, porque tem muitas coisas bem particulares mesmo sobre sexualidade, sobre essa parte mais particular mesmo da Anne. Falava sobre família também, tem várias partes que ela fala. Que assim, é normal a gente ter desavenças às vezes dentro da nossa casa, com a nossa família. É normal, e na adolescência então nem se fale, né? Então ela expôs isso mesmo, porque era o sentimento que ela estava tendo. E imagina pra ele, né, ler tudo isso, é difícil mesmo, então a gente entende, assim, o lado dele. Mas, assim como eu falei antes, o legado dela é muito mais que um diário, sabe? São reflexões mesmo, assim. E o que mais me impactou, assim, do diário, né, que ela escreveu, foi essa questão da esperança dela, né, e de começar a dar valor mais pras coisas que ela tem, que é algo que a gente não faz, sabe? A gente não dá valor pras pequenas coisas, pro que tá à nossa volta. Inclusive tem uma frase dela que ela fala assim: pense em toda a beleza que ainda resta em torno de você e seja feliz. Você não precisa de mais pra ser feliz. Você já tem as coisas, você tem que dar valor pra aquilo que você tem, pelas pessoas que você tem ao teu redor, por quem você pode confiar, por ter uma cama pra dormir, por ter, sabe, pequenas coisas, assim. E, inclusive tem partes que ela fala, né, que saudade de sentir o cheiro das flores, de ver o céu azul, sabe? Coisas tão pequenas e que a gente não dá valor mesmo, assim. Inclusive nessa época de pandemia que eu tava associando, né, relacionando com isso, também tá fazendo muita gente refletir, inclusive eu, sobre essas questões, tipo, quanto a gente dá valor pra nossa rotina, né? Eu gosto de uma rotina mais corrida, eu gosto de fazer minhas coisas, sabe? De estar fazendo e fazendo. E agora, sem poder fazer e presa dentro de casa, é muito triste, é muito surreal. E é óbvio que eu tenho que dar valor, porque eu tenho aqui, eu tenho comida, eu tenho minha cama, eu tenho internet, eu tenho meus pais pra me dar apoio, tenho minha família. Então, isso, sabe, é muito mais do que eu posso esperar. E também mostra o quanto nós não estamos preparados para as coisas, sabe? Porque a gente não estava preparado para uma pandemia. A gente estava vivendo normal, como a gente sempre viveu. E aí, do nada, uma coisa acontece sem o nosso poder, assim, perante isso. E a gente tem que aceitar e viver da forma como as coisas estão acontecendo. Então, é muito doido pensar nisso tudo, assim. Então é uma lição que eu tiro muito forte desse livro, que me fez refletir muito sobre a vida, sobre as coisas, pequenas coisas que fazem diferença e a gente não percebe, a gente não dá valor, a gente não agradece. Mas eu queria muito indicar esse livro justamente por isso, pra tentar mostrar um pouco dessa visão pra vocês. É um livro muito rico. Você pode pensar, ai, é um diário, ela vai contar o que tá acontecendo e tudo mais, mas ela conta o que tá acontecendo e a visão dela, o sentimento dela tá muito presente ali. Você tem contato com isso, sabe? Você se torna a melhor amiga da Anne num momento que é muito difícil. E que às vezes ela tá bem, às vezes ela tá mal. Assim como a gente, né? Às vezes a gente tá num momento muito difícil, e às vezes a gente tá bem, e às vezes a gente tem esperança, às vezes a gente perde esperança. Faz parte, a vida é assim, né? A vida, a gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente não... Só pra finalizar, gostaria de mostrar as versões que eu tenho aqui. Essa aqui foi a primeira versão que eu ganhei dos meus pais. Eu chorei muito pra conseguir, porque eu queria muito. Além dele, eu tenho essa versão, né, que eu já mostrei pra vocês, que é a versão como se fosse a capa mesmo do diário, que é uma versão linda. Ela é tipo estofadinha, assim. Ai, não sei explicar. Ela é linda, essa versão. Meu! E por último, mas não menos importante, é esse livro aqui, maravilhoso, que é uma versão ilustrada, né? Uma biografia ilustrada do livro da Anne, que é lindo demais. Eu nem sabia que existia.
essa versão. Hoje em dia eu sei que até tem livro infantil também que eu quero muito. E é muito lindo, tem a história inteira toda ilustrada, gente. Ai, é maravilhoso. Sério, eu ganhei da Milena. Muito obrigada, Mi. Sério, gente, eu sou apaixonada demais nessa história. Porque é uma história que é muito impactante pra mim, que significa muito pra minha vida mesmo. Aquele tipo de história que você vai levar pra vida inteira, né? Enfim, é super, super indico. E eu sou apaixonada, de verdade. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos. Com participação especial da Mia. Latindo. Não tá fácil hoje, mas vai, tá tudo certo. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.